Boa noite, Clarice. Obrigado por ter vindo. Então, quando a pessoa não pode mais, né? Por uma questão biológica, do corpo, né? Aí, o nosso amigo Freud não pode mais, né? Ele já não está mais aqui. Tem outros que estão indo embora, né? Aos poucos. Mas ainda estão aqui. E tem aqueles que são jovens, né? Deixa eu ver aqui. O Pedro nunca perde, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Ele falou que já vinha. Garotinho de 17 anos, hein? Impressionante, tá? Pedro tem 17 anos. Ele encontrou, parece aqui, um porto seguro para ele. Quando a gente fala assim, é bom lembrar, porque a gente vai ver nesse. Eu não conhecia essa obra, né? Nunca tinha lido, esbarrei nela por acaso, lá em Fortaleza. Andando lá pela feira, parece que não, né? Vai na feira e aquela tonelada de livros, ou mais alguém. Estava na feira em Fortaleza, na livraria Vozes, tá? Na livraria Vozes tinha um stand grande em Fortaleza, na Bienal do Livro, no Ceará, 15ª, né? No Rio só tinha gigante, né? Aqui no Nordeste, no Sudeste, as grandes editoras, todas são 3 galpões gigantes, no Rio Centro. Cada uma querendo mostrar maior que a outra. A Companhia das Letras tinha um stand gigante. Mas em Fortaleza, que foi de grande, era só a Vozes. E eu achei o livrinho lá do Santo Agostinho. Chamou a atenção pelo título, Solilóquios, né? Diálogo consigo mesmo. Aí eu encontrei na internet, baixei, Imortalidade da Alma. Falando isso porque, assim como o jovem Pedro, que disse que vinha, não pôde vir, talvez, o Pedro está com um problema, né? Tomaram o celular dele da última vez, ele não pôde vir mais. Descobriram que ele faz live escondido. Rapaz, você tem um obstáculo no próprio pai, tá? Na mãe. Tem um obstáculo na mãe e no pai, tá? A vida já é um obstáculo gigante, né? Você tem uma dificuldade enorme, assim, com a existência, as dores, igual disse a Ranusa agora, dor ciática, não fica em pé, nem sentada, nem deitada, mas agora está numa rede. Quer dizer, fora isso, ainda você tem a proibição, né? A colega Margarete, que agora está muito acamada, né? Não, está desanimada mesmo. Conversa comigo aqui no privado, diz que vem, mas não vem. Parece que vem um desânimo, assim, para que eu vou estudar mais se eu já vou morrer, né? Mas teve uma frase interessante do Ricardo, no privado, assim, enquanto a morte não vem, você está vivo, né? Não podendo
A leitura aqui é densa, a gente vai começar a ler logo. Estou esperando entrar aqui o sistema, porque faltando pouco. Eu queria botar a leitura aqui para ler, mas não estou conseguindo. Eu lendo aqui também é cansativo, né? Chato para todo mundo. Mas vamos lá. Santo Agostinho, diálogo interno. Ele conversa por dentro dele mesmo. O interessante é que Agostinho aqui está com 33 anos, né? E é conhecido como o ano da conversão dele. Depois de se lambuzar, né? Passar o mel na cara, assim, gastou, tipo Cazuza e outros, Tim Maia, né? Que viviam, Paulo Levi. Chegou na hora certa, hein, rapaz? Chegou na boa hora, porque estamos falando justamente aqui da a desconstrução como fundamento, tá? Agostinho bêbado, né? Torrando ali tudo que tinha de do gozo, né? O gozo, chama isso de gozo. Crack, né? Usaram de crack, assim, alcoólatra, mulherengo, que fosse. Só os prazeres da carne, né? Só os prazeres da carne. Extremamente vaidoso, narcisismo acentuadíssimo, né? Muito inteligente, que é o problema do narcisismo é esse também, né? Inteligência, assim, descomunal, perdida, porque na carne você vai morrer, né? Não salva nada. Mas a desconstrução, ela pode ser importante para a construção. Então, quando você está desconstruindo ali, chegando no zero de alguma, né? No zero, no grau zero de existência, ainda há uma possibilidade, né? Porque se acordar a razão, é o que passa o Agostinho, aqui no ano 386, aos 33 anos de idade. Dá a impressão que, assim, é como engravidou uma mulher, né? Ele está com um filho de 11 anos aqui, o Adeodato, né? E quando ele faz o outro livro, lá, o do mestre, ele está com 38. O Deodato tem 16. E ele dialoga com o Deodato, lá no outro livro. Né? Sabe aquele cara que comeu a mulher, assim, não pôde ser pai, o filho ficou para lá, e a mamãe se virou, arrumou outro namorado, não se sabe bem se arrumou ou não, mas aquele sujeito que olha assim, que merda que eu fiz, né, rapaz? Que merda. Pô, enchi a cara, rapaz, quase morreu. Então, essas coisas que passam, né? E essa desconstrução é assim, eu levanto e eu afundo, né? Tendo um pouco de paciência no início, respirando fundo, vai ver que depois de um total desestruturação psicótica, Agostinho, aos 33 anos de idade, não tendo ninguém mais a quem recorrer, consegue se reinventar dialogando com o que lhe restou de racionalidade. Ele conversa com o cérebro dele. Remete a um Deus externo, mas esse processo do Agostinho é muito elogiado porque ele reergue por dentro. Não é um Deus externo. Não ora para um Deus que já está lá fora existente. Vai sair de dentro dele. O que o Schreber tentou fazer, né? Mais ou menos conseguiu. Escrevendo, até o delírio ir abaixando, a poeira ia acabando, diminuindo, aquela tempestade toda vai acalmando é aquele delírio que você tem, né? E acalmar-se do delírio que faz retornar à realidade, né? Isso perde o chão da realidade e depois volta, né? Não tem luto, melancolia grave, assim, perda muito. Igual aquele Eli Correia, né? Perdeu tudo, não aguentou, se matou. Tá? Lúcido, rico, bem de vida. Eu fiz um textinho hoje que, assim, eu vou soltando, tem horas, a criatividade, e sai isso aqui, né? Vê só. Os textinhos do Adão. Cada pessoa vai querer sempre ser ela mesma e nunca ser o outro, e jamais conseguiria ser o outro, pois a barreira do ego impede a invasão
da mente de ser dominada por dentro. É compreensível, assim, que, tendo adquirido ideias em torno das quais se estruturou e acreditou nelas como sendo um caminho seguro para si mesmo, como abriria mão dessa estruturação para absorver nela aquilo que lhe é externo? É a convicção interior, né? Estranho, uma espécie de invasor, um alienígena, e ser levado por um caminho que desconhece, né? Você vai levado pelo outro, né? Uma ideologia, por exemplo, vai até uma guerra por causa disso. Ser levado pelo outro. Desconhece diante um alienígena a ser levado por um caminho que desconhece, distante da antiga origem, para onde não consegue mais retornar, tá? Os quadros de LSD, assim, é a mesma coisa também. Até mesmo porque seria o retorno a uma inocência, um pensamento infantil, adquirido quando estudou numa direção determinada, e ao encontrar outra direção e seguindo por ela, seria como ter encontrado o assaltante, postado na beira do caminho, que roubou todas as suas convicções anteriores, e o caminhante segue adiante, perdido, desorientado, sem caminho definido, sem bússola, a esmo, entra por uma estrada, depois por outra, passeia por vielas, visita lugares desconhecidos. Parece o Nietzsche aqui, tá? O Nietzsche hospedou-se em hotéis na Suíça, ele esteve passeando assim de hotel em hotel. Ele aposentou cedo, né? Por causa de um problema. Era proibido da aula, ganhando bem, não tinha esposa nem família, foi viver a esmo, né? Visita lugares desconhecidos, se hospeda aqui e ali, nunca mais consegue recuperar aquele paraíso em que vivia antes de ter sido tomado de assalto e totalmente roubado. Se pudesse não ter encontrado aquele bandido miserável que tirou o seu chão de apoio, que o colocou na insegurança e aberto a novidades, que então não sabe mais discernir entre qual novidade é nova ou qual novidade é velha. Funciona como uma viagem de LSD ou cocaína, em que se visita os labirintos da mente, as profundezas do abismo, até desejando mergulhar nele, na descida do Maelstrom, aquele conto do Edgar Allan Poe, que tem um redemoinho, né? Ser tragado para o fundo, e então despertar os gritos, era um pesadelo, um terror, um sonho interminável. Acordou, mas o pesadelo continua, sai de casa, anda pelas ruas da cidade, a esmo, né? É um andarilho. Não compreende mais, entra aqui, sai, entra ali, toma um café, vai caminhar, tenta se comunicar, não é entendido, todos estão postados em suas antigas seguranças, das quais nenhum assaltante os remove. Ninguém me tira daqui. São estátuas fixas, plantadas, com criatividade zero, criando sempre em torno do mesmo, falando as mesmas coisas que sempre escutaram, como a grande novidade de nome IA. Todos IA, e acreditando que agem com inteligência natural. Acreditam-se humanos com ideias de canário, que é o que o Machado criou, né? Boa noite, Vânia. Que bom que você veio, viu? Vânia é enfermeira, né? Disse que ia fazer um esforço para vir hoje, está estudando psicologia. É hospital que você trabalha, Vânia? Ou é clínica? Boa noite, primeiramente, né? E quem trabalha com seres humanos em hospital, assim, tem uma sensibilidade muito grande, porque você vê gente doente, né? A Juliana trabalha em hospital, né? Como é que é? AVC, né? A introdução aqui diz assim, o apresentador, né? Solilóquio é o título que o próprio Agostinho deu à sua obra, que se compõe de 2 livros, 35 capítulos, obra inacabada, como se vê no fim do livro 2. Então, ele chegou uma hora que ele enjoou. Conversando consigo mesmo, enjoou. O terceiro livro estava previsto, no qual Agostinho... É igual você fica escrevendo e também fala assim, vou parar de escrever. Trataria especificamente do tema da inteligência, relacionado com a imortalidade da alma. Infelizmente, não o temos, então não saiu. Após a conversão, então, nós estamos no ano em que converteu, né? Agostinho, o primeiro livro dele. Ele se retirou em Cassicíaco, uma aldeia no norte da Itália, cuja localização atualmente dificilmente se pode identificar onde foi isso. Ali lhe fora cedido o uso de uma chácara por um nobre senhor de nome Verecundo, onde Agostinho passou os primeiros anos após a conversão em companhia da mãe. Olha só.
Saiu daquela vida de pegar prostituta, beber vinho, cachaça bastante, dormir, né? Não, fazer toda aquela coisa. Mamãe, eu estou me perdendo nessa vida. Quem que não quer que venha um alcoólatra assim na sua família que dá esse arrependimento, né? Tá? Então, ele escrevendo esse livro, encansou, foi lá para casa da mamãe, parou no terceiro. É porque o livro é meio cansativo, tá? Mas se você ler dessa maneira, ele começa um percurso maravilhoso aqui, com paciência para ver, né? Que bom, impossível aconteceu e está aqui com a gente. Então ele foi para casa da mamãe, vê só se pode. Tá? Então, tudo aquilo que ele escreveu, na verdade, era só, vamos dizer assim, uma distração. Mamãe, o que eu faço da minha vida, hein? Imagina ele conversando com a mãe dele, com 33 anos, né? E foi, meu filho? A minha namorada engravidou, eu estava bebendo muito. O que é viver? É encher a cara? O método usado nesta obra e em outros diálogos escritos, que o Agostinho já leu no Confissões e o Magistro, ele voltou à infância, né? Ele começou a se investigar mais. Aqui é o início. O método usado nesta obra e em outros diálogos escritos nessa época, é o de perguntas e respostas. Ele vai perguntar a si próprio. Método pedagógico utilizado na época, levando a uma conclusão através de raciocínio até certas vezes absurdo. Ele vai no absurdo e volta, por dentro da mente, né? Em outros livros, os dialogantes são Agostinho, seu irmão, né? Aqui não, aqui no Solilóquio, nesta obra, Agostinho dialoga consigo mesmo. Tá? O cérebro negociando, conversando com o cérebro. Também assim, tá? Numa época dessa, ano 386, lá não tinha Freud, não tinha psicólogo, não tinha nada, né? Sozinho, abandonado. Tá? Assim, Agostinho nos proporciona, com rara beleza, um exemplar de sua fecunda inteligência, porque ele inventa um método aqui, tá? Tratando os mais. Imagina você numa cama, rapaz, né? À beira da morte, ou doente, você tem que inventar um recurso. Né? Várias doutrinas estão formuladas ou esboçadas neste livro. A doutrina fundamental da iluminação não está no livro 1, parágrafo 8, mas subsiste a atividade intelectiva própria. É o que sobrou. E se sobrar um resto de razão, é melhor do que quando não sobra nada, né? Tá? Sobrou agarrou-se a um fiapo de razão, né? Eu tenho que sair dessa. Subsiste a atividade intelectiva própria. Isso aqui numa análise, quando você consegue um paciente que chega lá igual né? Ou um filho da gente, meu mãe, eu estou perdido, por onde eu começo? Então, quando você chega uma pessoa assim, que você consegue fazer o que ele fez, responsabilizar-se pelo. Porque ele só tem ele como responsável, mas ninguém, né? A iluminação de Deus não destrói a ação própria da vontade humana, nem exclui o exercício de sua atividade de causa segunda. A palavra Deus que ele usa, como é interior, não tem um Deus fora, então esse Deus sempre é sinônimo de razão, o logos, né? A própria linguagem. Agostinho expõe uma dialética de gradativa ascensão, tá? Ele vai começar no chão. Passiva, ele fala aqui passiva e ativa, oposta a qualquer ontologismo de visão natural de Deus. Então, não tem uma visão ontológica, né? Um Deus que já existisse, ôntico, né? Deus ontológico é tipo a célula, né? Que é a origem da vida, ou o átomo, a origem da química, ou, enfim, essas coisas que têm origem. Aqui não tem nada fora, não existe um ontológico, né? Natural, naturalizado. Não tem um Deus naturalizado. É um Deus que eu invento por dentro. Deve-se passar aos poucos pelas coisas sem brilho, pelas que adquirem brilho, através da luz. Então ele vai subindo, contemplando-as desde o fogo. Os astros, o fulgor da aurora. Deus não existe fora, mas é uma ascensão.
A teoria da reminiscência, Agostinho conhecia muito bem essa doutrina do Platão, né? Ó, ele mantém a palavra reminiscência, mas esvazia de seu significado platônico, introduzindo uma doutrina que lhe é própria, né? A doutrina que ele cria. E a reminiscência seria recordar, né? E ele não recorda, não. Aqui ele faz conversa por dentro. Não é recordar o passado. Recordar o passado vai ser lá no De Magistro, que lá tem a reminiscência, né? No decorrer da tradução, eu, como tradutor, faço apenas algumas anotações que julgo oportunas. Esta obra, em sua estrutura de plena atualidade em nossa época, dominada pelo desenfreado paganismo e materialismo. Tá? Que foi da onde ele saiu, né? Saiu do materialismo, do paganismo, para a santificação da razão. Vou começar o capítulo 1. Vi um homem caído e sem nenhum socorro, a não ser se agarrar a si próprio. Mais ou menos isso. Aqui, quando eu vou caminhar no calçadão, sempre tem muitos noias, né? Você vê aquele monte de gente perdida, dormindo no chão, mulheres também, né? 50 anos de idade, assim. É isso. Então, primeiro, número 1. Enquanto incessantemente, durante muitos dias, eu pensava comigo mesmo sobre muitos e diversos assuntos e procurava com diligência a mim mesmo. Aqui é quando ele está no buraco saindo, né? Procurando a si próprio. O meu bem e o que de mal devesse ter evitado, de repente, então vou procurar meu bem e o que eu devia ter evitado de mal. De repente, uma voz me fala: não sei se fui eu mesmo ou outro qualquer, exterior ou interiormente. De repente, uma voz me fala, ó, aqui tinha um colega, o Adriano Rames, que ele diz assim: com 16 anos eu estava pocando pedra e fazendo paralelepípedo, com a marreta na mão. De repente eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui com essa marreta na mão? Tá? Foi essa voz que veio de dentro. Daí ele começou a se tornar empresário, largou para trás, daí falou assim: Adelma, eu vou ter uns 10 anos depois, mesmas pessoas fazendo paralelepípedo. Antigos colegas meus. Essa voz que me fala é o eureka, assim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Não sei se fui eu mesmo ou outro qualquer, exterior ou interiormente. É uma voz. É isso que desejo imensamente saber. Então, ele finge isso, né? É um eureka, assim. Então, ele vai investigar esse aviso da consciência. Disse-me, então, a razão. Tá vendo? É um diálogo que a razão vai conversar comigo. Ela que vai falar comigo, né? Suponha que tenhas chegado a alguma conclusão. Onde guardarás isso para eu continuar a tratar de outros assuntos? Então, a pergunta começa. Tá? A razão pergunta a ele isso, né? Disse-me a razão. Isso. E o Agostinho responde, tá vendo? Então, estou escrevendo um livro, a minha razão pergunta. Eu ponho assim, a Delma responde. Onde você vai guardar? Na memória. Mas ela é assim tão poderosa que possas guardar fielmente tudo o que pensas? É difícil. Mas ainda pode. Mais ainda, nem pode guardar tudo, né? A razão pergunta, então deves escrever. Porque está doente quando ele está recolhido, né? Encheu, Cazuza à beira da morte. Encheu a cara demais, ia perder a vida e vai salvar, então, através da imagem, né? Aqui um exemplo típico, contrário a Maria G, contrário a esse dono do frango na brasa, assim, quer dizer, você está no instante em que você escolhe ou a vida ou a morte. Né? E a imagem, então, salva a vida do corpo dele, né? Quer dizer, eu vou sair dessa pelo pensamento. É difícil, mas mais ainda, nem pode guardar tudo. Então, deve escrever, porque você escrevendo, você salva escrito. Então, fica para a posteridade, tá vendo? Por isso que fala a imortalidade da alma, né? Mais ou menos a mesma ideia do Machado, né? Quero ficar para depois. Parece que ele teve um eureka aqui, que ele inventou
na teologia, né? Agostinianos são fortes, né? Ou a tua saúde não te permite esforços para o trabalho de escrever? Essas coisas não devem ser ditadas, porque se for ditar para alguém, né? Elas requerem a tranquilidade de estar só. É sozinho que você vai escrever. É verdade. Por isso, não sei o que fazer. Então, a razão conversa com ele e diz: pede força e ajuda para poder chegar ao que desejas, e escreve tudo para que te sintas mais animado com a produção da tua inteligência. Olha que bonito. Vai se animando, né? Depois resume em breves conclusões o que descobrir, e não te preocupes com o desejo de muitos leitores. Estas coisas serão suficientes aos teus próprios patrícios. Mas o Machado, quando escreve Memórias Póstumas, ele fala assim: se 10 pessoas lerem, tá bom. E se 10 não lerem, e 5 pessoas lerem, tá bom. Poucos leitores. 2, Deus, Criador de todas as coisas. Então, essa aqui é a prece a Deus, né? O Deus interior, na alma dele. Essa prece a Deus vai ser um pouco longa e enjoativa. Não sei se os colegas que pegaram leram, né? Assim, eu distribuí. Porque ele vai repetir muito a parte, assim, da existência, né? A carne, a vida, assim, o que ele viveu até ali, né? Não no nível baixo, mas ele escreve nessa direção, mais ou menos. Por isso que diz ascensão. Mas vamos ler um pedaço, pelo menos, que a ascensão é meio Deus, Criador de todas as coisas, concedei-me primeiramente que eu... Esse Deus Criador seria um Deus universal, mas também é o Deus que eu mesmo me fiz o que eu sou hoje, né? Eu cheguei até aqui porque eu criei a mim desse modo. Deus, Criador de todas as coisas, concedei-me primeiramente que eu faça uma boa oração. Primeiramente. Aqui eu botei uma observação interessante, que é assim, ó. E vai falar aqui no texto, né? Normalmente, a gente faz o quê quando reza? Quando eu rezava, mamãe mandava, fazia o quê? Ai, Maria, cheia de graça, no convosco. Terminou, terminou. Não tinha essa prece que ele faz por dentro. É aquela oração mecânica, né? Aqui não, aqui é uma oração inventada por ele, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Acabou, meu filho? Não, então reza 10 Pai Nosso. Aí você reza até o 10º. Pô, não chega não, pai. Você não sente nada, você só faz mecanicamente. Esse que é o tom aqui da coisa, né? Então ele começa assim, numa oração interior, né? Inventando perguntas. Deus, Criador de todas as coisas, concedei primeiramente que eu faça uma boa oração. Em seguida, que me torne digno de ser ouvido por ti. Por fim, que me atendas, Deus, por quem tende a ser tudo aquilo que por si só não existiria. Deus, que não permites que pereça nem mesmo aquilo que se destrói. Coração espontâneo, é isso mesmo. Bem lembrado. É porque ela fica como que uma reflexão, né? Você não está decorando, né? Ele está refletindo aquelas coisas que ele deseja para si, né? É uma oração feita com coração mesmo, assim. Eu estou desesperado. Deus, que do nada criaste este mundo, o qual acham belíssimo os olhos de todos os que... A pessoa que está bem na vida não entende nada disso aqui, tá? Quem está bem, está feliz, assim, o que é isso, hein? Você está passando? Você não está empregado? Você não tem esposa, filho, assim? Tem alguma doença? É aquela doença na alma, né? Na alma. Deus, por quem se atenua ao máximo qualquer dissonância quando as coisas piores se harmonizam com as melhores. Deus, a quem amam, consciente ou inconscientemente, todos os que possam amar. Deus, em quem todas as coisas subsistem e para quem, contudo, não é torpe a torpeza de qualquer criatura. Tá? Aqui ele está se pondo a si próprio, né? Mesmo que você seja torpe, que eu já fui, né? Dá para recuperar alguma coisa.
A quem não prejudica a sua malícia, nem o afasta, se não que não quiseste que conhecesse a verdade, senão os puros. Deus, Pai da verdade, Pai da sabedoria, Pai da verdadeira e suprema vida. E vai embora. Eu te invoco. Então ele vai chamar, né? Deus, sabedoria, em quem, por quem e mediante quem tem sabedoria, todos que sabem. Aqui ele fica meio redundante. Quem tem a sabedoria, tem a sabedoria. Não sabe nem o que não é, porque não perdeu, né? Deus, verdadeira e suprema vida, em quem, por quem e mediante quem tem vida. Então ele fica redundante, né? Deus, felicidade, em quem, por quem e mediante quem são felizes. E que gostam de felicidade. Quer dizer, quem está assim, como é que chama? Inconsciente, como ele disse ali em cima, ou então é distraído, né? Não percebeu a queda, né? Deus de quem afastar-se é morrer, ao qual voltar é reviver. Então você afastou-se, agora você volta. E em quem habitar é viver. Deus a quem ninguém deixa senão enganado. Só enganado que você deixa, né? A quem ninguém busca senão estimulado a buscar. A quem ninguém encontra senão purificado. Deus a quem abandonar é o mesmo que perecer. A quem acatar é o mesmo que amar. E como ele fala dele mesmo, ele se abandonou a si próprio, quando ele se reencontra, tem uma certa alegria, tá? O Deus que ele está se referindo seria isso, né? Deus a quem a fé nos estimula, a esperança nos eleva, o amor nos une. Eu te invoco, Deus, por quem vencemos o inimigo. Deus, de quem recebemos o fato de não perecermos totalmente. Aqui eu botei assim, desde que eu escreva isso, né? Porque Agostinho também, ele não está num estado aqui de inebriado, assim, bêbado numa reza, né? Sabe de uma coisa? Eu vou escrever essas ideias que depois alguém lê. Tá vendo, Márcio? Ó, É. né? Ele tem uma... O Agostinho não é besta, não, tá? Assim... É tanto que nesse diálogo aí, né, com a razão fala para ele, né? Você vai escrevendo e depois você junta aí o que presta, né? É isso mesmo. Tem uma malandragem aqui agostiniana, tá? É uma oração, assim, meio esperta, né? Deus, porque quando você fala assim, Pai Nosso que está no céu, está só repetindo igual um papagaio, você não, né? Aqui não, aqui ele está consciente, inclusive que não é repetição e nem uma reza idiota, assim. Eu vou registrar isso bem registrado, que isso vai servir para mais alguém. Que está servindo para nós, né? 1.600 anos depois. Deus, de quem recebemos o fato de não perecermos totalmente. Sobra alguma coisa, né? Deus, por quem somos admoestados a estar atentos. Fica atento. Deus, por quem discernimos as coisas boas das más. Deus, por quem evitamos as coisas boas e seguimos as más e seguimos as boas. Então você tem a rota, você escolheu a merda porque você quis também, não é verdade? Tá? Eu até hoje na minha vida nunca tive experiência assim, coragem de usar LSD, cocaína, assim, eu tenho um medo enorme de entrar nisso e não voltar, nem maconha. Né? Então tem aquelas coisas que você sabe. Por que você entrou nisso? Tá? Você vê alguém afundar, né? Afundado nisso, fala assim, você começou quando, hein? É igual o fumante, né? Que não larga de fumar. Assim, por que você começou a fumar? Você sabia que era para sair, você não consegue. Deus, por quem não aquecemos artimanhas e seduções dos maus. Deus, por quem as pequeninas coisas não nos diminuem. Você aguenta, né? Resiste ainda. Deus, por quem o que há de melhor em nós não está sujeito ao que há de pior. É lindo, tá vendo? Você tem alguma coisa boa ainda que você não está sujeito ao que tem de... Se você for sujeito ao pior que tem em você, você só vai entrar no buraco, né? Deus, por quem a morte é absorvida na vitória. Deus, que nos convertes. Então, a gente fala da conversão, né? Deus que nos despes daquilo que não é e nos revestes daquilo que é. Deus que nos fazes dignos de ser ouvidos, tá? O Deus que faz digno de ser ouvido é aquele que procura o Vinícius, o psicólogo, né?
Vinícius, eu tô mal pra cacete, bicho. Não dá um quebra, não. Digno de ser ouvido, né? Porque mesmo assim é digno de ser ouvido, tá? É porque se a pessoa procura, ela está percebendo que ela está se perdendo, né? Alguém, eu quero ser ouvido, né? Deus que nos fortifica. O louco mesmo nunca procura, né? Não procura mais, esse já está fora da realidade. Perdeu o chão completo, nem oferecer ele resolve, não consegue. Só se ele conseguir um dia agarrar um fiozinho. Tem que ter um fiozinho de razão, senão não procura, não. É, isso aí. Deus que nos levas à porta, Deus que fazes com que a porta seja aberta aos que batem, tá vendo? Deus que nos dás o pão e a vida, Deus por quem temos sede de uma bebida, que uma vez tomada faz que nunca mais temos sede. O Adelmir disse isso porque tem, né? Agora não mais, mas antigamente ficava aquele preconceito, né? Ah, vai no psicólogo, psicanalista é doido, né? Doido não vai. É porque quando manda, né? Eu fui mandado, tá? Inclusive fiquei lá porque você continua indo, né, Adel? Mas assim, quando você também percebe que ali não vai. Eu consigo por mim mesmo, vamos falar assim, né? Também tem racionalidade suficiente para não ficar esperando que o outro me diga. Você tem que ler o não sei o quê, você tem que fazer ginástica, você tem que ir à praia, você tem que comer pepino, você tem. O outro ficar mandando, né? Mas há aquele instante de perdição total que precisa, como ele disse aqui, ser ouvido, né? Deus, por que nos servimos aos elementos covardes e miseráveis? Por que não servimos, né? Você ainda resiste. 4. Tudo o que eu disse és tu, Deus. Ó, botei aqui embaixo. A associação, os alcoólatras anônimos, poderia fazer uma prece assim para sair do buraco. Está vendo aqui? Os alcoólatras anônimos podiam fazer uma prece desse tipo para sair do buraco, né? Sabe de uma coisa? Deixa eu mesmo sair sozinho. O que eu estou vindo fazer aqui para esse monte de gente, né? Porque eles vão lá se lamentar e depois... Engraçado. Quem vai no alcoólatra anônimo... Fala, Vinícius. Adelmo, um paciente meu, ele é católico, né? E, e aí ele falou sobre isso, né? Da oração, essa da Ave Maria, enfim, né? Essa oração mais mecânica, né? Foi ele que me falou que esse tipo de oração é uma oração espontânea, né? E aí ele comentou um dia comigo que ele percebeu que fazendo esse tipo de oração espontânea, né? Ele conseguia se organizar melhor. Aham. Ele conseguia ficar melhor, né, com relação aos sintomas dele, que são muitos, assim, né, são sintomas obsessivos, ele passa rezando e tal, né, e aí, numa dessas rezas mais espontâneas, né, ele conseguiu ali uma organização um pouco maior, eu percebi, sabe? Interessante, né? Cada um na sua medida, né? Vamos falar assim, porque para essa profundidade que Agostinho escreve, é porque é um gênio também, né? Mas o que o Vinícius mostra é que mesmo num nível menor do que esse aqui, consegue vislumbrar alguma saída, né? O importante é vislumbrar uma frestazinha para sair, porque como foi da Márcia falou, você depois que está completamente psicótico, você não vê fresta nenhuma, né? Vamos adiantar aqui, então. O pessoal do AA, tá vendo? Poderia fazer uma prece assim para sair do buraco. Entre aspas, né? Não assim, né? Adelmo, Assim. a prece que o AA faz é muito bacana. É uma prece decorada, mas é muito bonita. Verdade. Aí, ó. A Ana Patrícia acabou de colocar. É a prece do AA. É. Bom, mas funciona, Márcia. A responsabilidade Ah, não está ainda na pessoa, porque ela não consegue tocar só. Porque se você estiver bem, você não vai lá. É o Agostinho sozinho aqui, né? No solilóquio dele. e essa prece aí é uma prece mais mecânica, pelo que eu vejo, é que nem uma Ave Maria, não? Qual? A oração essa do AA, se ela Não. é uma oração padrão, né? Padrão na igreja, é igual na igreja, assim. Você vai lá com. Assim, quando eu ia na igreja também, eu não nasci hoje como eu sou, né? Eu já fui frequentador de igreja, tá? E, inclusive, igreja psicanalítica, né? Estudar psicanálise, dar aula de psicanálise, aquilo também é um tipo de igreja. Você fica ali repetindo o conceito de Freud.
e se sentindo bem porque sabe alguma coisa. Então, agora, depois que você sai dessa dependência de aprovação grupo, coletiva, de uma reza coletiva, ou se aparecer como... Eu comecei a dar aula de psicanálise, né? E eu era professor. E você sente bem também, né? Uma superioridade. Então, enquanto está nisso, você está quase que numa vida mecânica ali. De depois dava aquele vazio, assim, né? Você foi lá explicar aquilo e tal, mas... Aqui não, aqui o Agostinho tira da alma dele, é sozinho. Ele deixa o testemunho escrito, né? Que ele falou aqui atrás, né? Alguém pode aproveitar. Bom, Deus acima de quem nada existe, além de quem nada existe, sem o qual nada existe. Então eu tenho que segurar aqui nesse fiapo de Deus que tem em mim ainda, né? Deus abaixo de quem está tudo, em quem está tudo e com quem está tudo. Que fizeste o homem à tua imagem e semelhança. Nem que eu que tenha feito isso, né? Fato este que é reconhecido por aquele que se conhece a si mesmo. No mínimo, né? Ouve-me no artigo estranho. Eu ia botar aqui, eu acabei esquecendo. Tem uma passagem muito bonita, assim, que o Freud vê a porta do banheiro aberta e o balançado do trem, e tem e abre, e tem aquele espelho vertical. Aí ele vê um homem lá. E quando ele vê aquele homem, ele fica assim, meio assim, quem é esse aí? O estranho em mim, né? Quer dizer, ele vê a imagem dele mesmo. É igual aquele garotinho que procura atrás do espelho, né? Pensando que é um amigo. É a mesma coisa. Você vê com 19, estava com 63 anos de idade, a imagem da gente pode desacompanhar a gente. Você pode ver e não se reconhecer, né? Tem um descasamento aqui entre quem era o Agostinho que fazia aquilo e o outro Agostinho que reflete sobre o que fazia. Quando eu falava com o meu filhinho assim, de 1 ano e 2 meses, que eu era engenheiro, não tinha nada concepção de psicanálise, mas tem uma noção mínima. Vai ver se estou no banheiro. Hein? Você vê que, né, para fazer essas reflexões aí, né, é porque dá a impressão de que o eu, né, foi voltado para ele mesmo, porque, né, tudo que ele está dizendo aí dá essa impressão. Recupera, né, Márcio? Ele recupera o que ele ia perder, que era o corpo dele, né? Ele tá doente aqui, né? Imagina, não tem aquele cara de olho inchado, que você não viu, não? O pé inchado de boteco? É o Agostinho. Uhum. Ele não fez faculdade nenhuma, não, Agostinho. É igual o Machado de Assis, assim, de ginásio. Aí ele começou a escrever, né? O que é isso? Então, quando eu tinha 1 ano de idade, meu filho, que eu dizia assim, vai ver se estou no banheiro, toda essa frase, assim, é uma imagem, né? Quer dizer, vai ver se a imagem do seu pai está no banheiro através de uma frase, né? A frase diz, tem eu lá no banheiro. Não pode ter a minha imagem aqui, o meu corpo aqui, minha imagem lá, né? Então, o Agostinho, mesma coisa, assim, ele recupera uma imagem que ia se perdendo através da imagem racionalizada, né, na mente, e ele se vê a si próprio como um homem perdido, né? Mais ou menos isso que eu lembrei do Freud. Quando você lembra que você está se perdendo, você se recupera, pode se recuperar, né? Nem sempre, claro, né? Às vezes você está mal pra caramba no boteco, você vê que está se perdendo, você fala assim, me dá mais uma aí, cara, vou tomar mais uma aí. A Delma, você já está caindo, mas vou querer mais uma. Estou me perdendo, mas não quero me achar, né? Mas esse momento aí que o Agostinho sente que ele está se perdendo foi crucial para a existência dele, porque foi um momento de sofrimento que ele dialogou com ele mesmo. Então, ele aprofundou nele mesmo. Então, o que acontece? Então, tem duas imagens aí, o antigo Agostinho e o novo Agostinho que surge. Então, a partir do sofrimento, cria-se uma nova imagem. Eu acho até que a imagem dele não se perdeu, não, pelo contrário, é como se renovasse, é uma reconstrução. Pois é, mas ele, quer dizer, quem dera que outros fossem assim, né? Alguma coisa que ele viu
que é assim, eu vou morrer aqui. Tá? Se eu não pular fora dessa... E foi num diálogo com ele mesmo. O que É. acontece hoje em dia é que, às vezes, as pessoas estão presas numa coletividade que elas perderam essa capacidade de ter um diálogo com elas mesmas e se descobrir. É por aí. Mas assim, por que a Maria G, quando foi pega roubando um potinho de creme, que os guardas do supermercado pegaram, ela não sacou assim, ó, entende? Quer dizer, a imagem, né, acabou se perdendo e ela preferiu salvar a imagem, e não rouba nada, e suicidou-se matando o próprio corpo. Absurdo, né? É porque é muito particular, muito individual. O ser humano nasce só e morre só. Isso. É isso aí, cada um encontra, né? Quando você vê alguém morrendo e se perdendo e você não pode fazer nada por isso, é o que a Clarice acabou de falar. Quer dizer, por outro, você não faz nada. Ou ele faz, ou não. Por exemplo, para Maria G foi um resultado. Para outra pessoa poderia ser uma mola que ia impulsionar nas alturas. Isso aí. Isso aí, quer dizer, eu vou sair dessa, pronto. Ela devia ser cleptomaníaca e ter roubado muito supermercado já, então aquele sentimento de culpa, né? Mas nós não sabemos disso, alguma coisa mexeu. De qualquer maneira, vamos ver. Então, faço, ó Pai, porque é a única coisa que sei. Porém, ignoro como chegar a Ti. Ensina-me, mostra-me, oferece-me as provisões para a viagem. Então, essa viagem em direção a Deus, que ele vai empreender, né? A partir das coisas terrenas, né? Se é com a fé que te encontram os que se refugiam em ti, dá-me fé. Se é com a força, me dá força. E se é com a ciência, me dá ciência. Que ele vai escolher a ciência, né? O método racional. Aumente minha fé, aumente minha esperança, aumente o amor. Almejo-te e novamente te peço aquilo que se necessita para almejar-te. Perece aquele a quem abandonares. Mas não abandonas, porque és o bem supremo, a quem não deixa de encontrar aquele que procura corretamente. Eu vou persistir no caminho, né? Até achar. Ele vai dizer que não acha nunca, mas pelo menos ele busca. Procura corretamente todo aquele a quem conduzes para que procure corretamente. Aqui ele vai voltar a ser redundante dentro da razão. Agora, antes ele estava na felicidade, no amor. Agora ele está dentro da racionalidade. Se você procurar corretamente, você vai achar corretamente. Ele nunca dá o caminho, né? Ele fica sempre no círculo. Paz e Pai, que eu te procuro, mas livre-me do erro. Nenhuma outra coisa além de ti se apresente a mim, que te estou procurando. Está vendo? Se nada mais desejo senão a ti, Pai, então eu te encontro. Mas se houver em mim desejo de algo supérfluo, limpa-me e torna-me apto a ver-me. Então, se eu me desorganizar de novo, me bota no caminho. Quanto ao mais, em relação à saúde do meu corpo mortal, confio a ti, porquanto não sei que utilidade possa haver nele para mim ou para aqueles a quem amo. Pai sapientíssimo e ótimo. Aqui mais na frente tem uma parte misógina dele, porque como ele abusou de mulher demais, a razão pergunta, e mulher, esposa, você não quer não? Ele falou, não, esposa não, pelo amor de Deus, já tive muita, chega de perereca, não quero mais saber de nenhuma delas. Que a perdição dele foi o erótico, né? A razão fazendo terrorismo com ele, né, Você não quer uma esposa, não? Linda, assim, você não quer, não? Não, pelo amor de Deus, deixa longe de mim, eu quero ficar sem mulher nenhuma, mas chega, não quero mais, não. Ele vira misógino, tá? Essa parte é muito bonita. Então, agora ele vai entrar as perguntas, né? O Agostinho, fiz minha prece, fiz minha oração a Deus. Então, ele vai... A razão tinha mandado, vai rezar, vai. Ele foi, agora voltou. Ele é bem mandado, tá vendo? Fiz minha oração a Deus. Então, o que deseja saber? A razão pergunta. Tudo o que pedi na oração. Quero saber aquilo tudo lá. Faz um breve resumo de tudo. A razão parece, inclusive no áudio, botaram uma mulher para falar, parece a mamãe dele, porque ele foi para casa da mamãe, né? Não sei se foi de propósito,
que tem esse texto, tem narrado, é porque eu não consegui carregar aqui, mas ele é muito bonito, assim, falado. Tem uma mãe que fala assim, com a voz de mãe. Então, o que é que você deseja saber, Agostinho? Você já viu tantas perecas por aí, você enjoou dela, você nem quer mais. Você quer saber o quê, meu filho? Tudo o que pedi na oração, mamãe. Faze um breve resumo de tudo, meu filho. Desejo conhecer a Deus e a alma. Nada mais? Absolutamente nada. Então, começa a investigar, meu filho. Foi com muita sede ao pote, né? Depois enjoou, tá vendo, Ana? Então, começa a investigar. Mas explique antes como pode dizer basta, no caso em que Deus se dê a conhecer. Como é que você vai chegar a Deus? Para você dizer, agora eu cheguei, basta, chega. O Deus aqui seria uma espécie de uma razão absoluta, né? Você chegou a uma posição que você sabe tudo. Conheceu a própria linguagem, né? Você tem um domínio completo da própria linguagem. Você sabe como é que surgiu a linguagem em você. A gente viu lá do mestre, quando ele começa a ver as partículas das palavras, que tem palavra que tem correspondente na realidade, tem palavra que não tem, né? Cidade de São Paulo. Cidade, você sabe que é uma cidade, São Paulo também sabe, mas a palavra de é só para dar uma pertinência, né? Aquela investigação toda da linguagem, mais na frente, é essa mesma que ele está fazendo aqui atrás. Ele começa bem primitivo no começo, mas depois ele vai aprofundando. O que ele quer perguntar é o que é a linguagem, né? O que é o falar? O que falar quer dizer? Né? Foi o tema do outro livro, né? Quando eu falo, eu estou ensinando ou aprendendo? É onde começa o outro livro. Enquanto que aqui ele está no começo da investigação. Não sei até que ponto ele deva dar-se a conhecer o Deus, né? Ou a linguagem, ou essas perguntas que ele vai fazer mais na frente. Que ele está procurando, né? Ao ponto que eu diga, chega. Pois não creio que saiba alguma coisa até o ponto como desejo conhecer a Deus. É como o Freud lá também, né? Querer conhecer o inconsciente, né? A fonte de todas as nossas origens. A razão pergunta, o que fazer então? Não achas que primeiro deva saber até que ponto que seja suficiente conhecer a Deus e depois de atingir este ponto já não procure mais? Chegou a Deus, acabou, né? Não tem mais do que Deus, né? Agostinho fala, acho sim, mas não percebo como se possa fazer essa caminhada. Me ensina, né? Tem que aprender. Por acaso compreendi algo semelhante a Deus para poder dizer, quero conhecer a Deus do mesmo modo como conheço isso aqui? Tu que ainda não conheces a Deus, como sabes que não conheces nada semelhante a Deus? Será Deus o inconsciente? É a mesma coisa, né? O Lacan que fala essa frase, Vânia. O inconsciente, no Freud, é o Deus na psicanálise, né? A origem dos... Você falou uma frase, você pegou... É porque você já estudou isso, Vânia? Escreveu aqui, né? Vânia, isso não será Deus o inconsciente? O Jacques Lacan tem essa frase. O inconsciente é o Deus do Freud. Estudou, não? Falou intuitivamente, então? É porque a gente sabe por intuição muita coisa que depois vai ler no livro, né? Como o Machado disse. Você não precisa ter lido Shakespeare para dizer to be or not to be, né? Não precisa, né? Ser ou não ser, todo mundo faz sem ler Shakespeare. Mas é o inconsciente, assim, o incognoscível, né? Então, depois que você chegar a ele, você vai querer mais? Não, eu não vou querer saber mais nada, acabou. Surgem questionamentos. Acho sim, mas não percebo como se possa fazê-lo. Por acaso compreendi algo semelhante a Deus como para poder dizer quero conhecer a Deus do mesmo modo como conheço isso? Tu que ainda não conheces Deus, como assim? Aqui ele vai começar o seguinte: como é que você chega a Deus, tá? Aí Agostinho fala, porque se eu conhecesse algo semelhante a Deus, sem dúvida, o amaria. Entretanto, nada mais amo além de... Porque ele quer chegar de uma vez só a Deus, né? De um passo só, uma pernada só, cheguei lá. Não, você tem que começar lá embaixo, né? Então, não amas os teus amigos? Como posso, eu que amo a alma, deixar de amar os amigos?
Não amas também as pulgas e os percevejos? Ó, eles são partículas de Deus, né? Existentes no mundo, como é que pode? Deus não criou tudo? Então você também ama as pulgas e os percevejos? Disse que ama a alma, que está procurando, ele quer ir depressa, né? Como diz a Ana, com muita sede ao pote. Aqui no caso, ao pote seria chegar a Deus rapidamente, né? Mas ele vai começar, a razão vai forçar ele a voltar ao início. Diz que ama a alma, não os animais. Ou os homens não são amigos teus, ou não os amas, pois todo homem é animal, e tu acabaste de dizer que não ama os animais. Então, nessa parte, é exatamente igual ao Freud. Tá? Porque ele começa com a pessoa perdida que chega no consultório, que era o antigo Adelmo aqui, há 20 anos atrás, começou esse percurso, né, em 2004. As perguntas são sempre forçar você a pensar o que você está falando, porque se você fala sem pensar o que está dizendo, você fica perguntando ao outro, né? Ele usa também o método socrático, que é a maiêutica, né? Você ficar fazendo uma briga interna, assim, a contradição é por dentro. Ele fala uma frase linda aqui, né? Assim, os homens não são amigos, ou os homens não são seus amigos, ou não os amas, pois todo homem é animal, e tu acabaste de dizer que não amas animais. Então você não ama os homens, né? São seres humanos, e eu os amo. Não por serem animais, mas Ele não por, se ama. Ele é um animal também, ele é um homem. mas por serem seres humanos, isto é, pelo fato de terem almas racionais. Aqui é Aristóteles, né? O homem é um animal racional. Então, eu amo esses que raciocinam, porque pelo menos com esses, que a Márcia falou, e os loucos? Os loucos não dá mais, né? Pelo menos com esses que são animais racionais, você ainda consegue. As quais eu amo mesmo nos ladrões, então, tá? O louco não, mas o ladrão é possível, né? Pois posso amar a razão em alguém, embora possa, de direito, ter aversão àquele que usa mal aquilo que amo. Você usou mal a sua racionalidade, né, meu filho? Pensa bem. De modo que amo tanto mais, de modo que tanto mais amo os meus amigos, quanto melhor eles usam a alma racional. E ele começa a ficar meio... Interessante, né, Adelmo? Porque gostar de quem gosta das mesmas coisas que a gente, né? É muito fácil, né? É difícil respeitar, né? Ou resgatar, né, Ana? Você vai oferecer, porque aqui nós estamos num grupo que esse grupo é seletivo, né? Um grupo seleto, você vê que mantém uma certa unidade, tem tempo, alguns entram, um bando de doidos, eles vão embora, não entende, porque nós já estamos longe nessa caminhada. Mas o que você disse é assim também, tem alguns mais novatos que chegaram e ficaram. Você não precisa ter começado há 10 anos atrás, nós começamos em 2017. Mas tem aqui a Vânia, né, que entrou hoje e já falou as frases aqui, assim, você vê, você não precisa, quando você está sintonizado, você encontra o seu lugar. Mais ou menos assim. Tá? Você está mais ou menos sintonizado numa busca, você encontra. Não precisa estar há tanto tempo. Na segunda, terceira vez, você já caminha para frente. Porque é um homem perdido que está falando aqui, né? Então ele diz assim, eu amo esse... Aqui, por exemplo, tem gente que está buscando esse fio de razão, né? Tá? De modo que, tanto mais amo os meus amigos, quanto melhor eles usam a alma racional. Ele começa a ficar meio seletivo, tá vendo já? Amo os seres racionais. Tem que observar bem a aula para aprender. Amo os seres racionais, apenas, apesar de não abandonar os que não fazem o bom uso da razão, tá vendo? Quer dizer, a gente... É porque assim também, como a Márcia também falou, assim, tem um avesso, né? Um avesso. Tem aquele que esse questionamento se torna invasivo. Não suporta, né? Tá? Porque você amar os racionais é fácil. O negócio é você não abandonar aqueles que fazem um mau uso da razão. Você tenta resgatar sempre, você não abandona, né? É onde ele se salvou aqui.
Então a razão pergunta, aceito o que disseste. Então ele queria conhecer tudo que ele tinha dito antes. Então ele começou do chão. E as pulgas, percevejos, esses que não pensam tão bem, se aproveita? Bom, se ele pensar alguma coisa que seja resgatável, vão atrás dele. Aqui ele vai arrumar mais para cima um pouco, né? Aceito o que disseste. Contudo, se alguém te dissesse, parte-ei conhecer a Deus de modo como conhece Alípio. Agora ele começa, já sai das pulgas, vai para os animais humanos que, né? Você não agradeceria dizer, com isto é suficiente? Certamente agradeceria, mas não diria que fosse o bastante, porque conhecer Alípio e conhecer Deus é um pouco diferente, né? Certamente agradeceria, mas não bastante. Por quê? Porque não conheço a Deus até o ponto como conheço Alípio. E mesmo Alípio não o conheço suficientemente. Se eu não conheço nem o Alípio tão bem, como é que eu vou conseguir conhecer, né, a totalidade? Bom, Agostinho diz, não se deduz isso, pois, em comparação com os astros, o que há de tão pouco valor que o meu jantar? O Adelmo, você pulou a fala aí da razão. Vê então que se não é uma insolência da tua parte querer conhecer bastante a Deus, quando nem Alípio o conhece suficientemente. Interessante porque tem uma passagem bíblica assim, né? Eu não sei de Tu cor, não assim, ama mas teu irmão que está vendo? Como como é que pode você vai amar a amar Deus Deus que que não vê? nunca viu? Deixa eu contribuir com um pouquinho. Eu estava lendo, né? Porque tu educadamente pede para a gente ler, que tem o estiradão. Aí eu também botei para o fim enquanto eu lavava as louças. Aí é como ele, desde o começo, disse, ele conversando com ele, então, ele é esse animal, ele é essa razão, que conversa com ele para se entender. Eu lembrei até do espelho de Guimarães Rosa. Onde eu estou? No meio desses muitos erros meus, né? Porque quando ele reclama desse irracional, é porque no momento ele está se encontrando como irracional, tentando raciocinar para voltar a se amar. Porque não dá para você amar nada se você não se amar. Tem que partir de você. Pelo menos ele encontrou que ele estava perdendo a vida, né? Aqui até salvei aqui no Word, tá? Porque a Vânia não é nada boba, não, hein? Quando se está melancólico, na grande maioria há muitos questionamentos, e nesse momento a razão, o consciente, questiona o inconsciente para que ele se dê a conhecer. E dessa forma o melancólico grita por Deus, para poder voltar a sentir aquilo que imaginava a felicidade. Perfeito. Já demonstra que está há algum tempo estudando, né, Vânia? Parabéns. Também, assim, a Vânia trabalha com enfermeira e faz psicologia. É aquele negócio, né? A enfermeira, a enfermagem lida com quem está na iminência da morte, está em desespero, né? Daí é tudo para voltar à vida, no hospital, né? Quem é aqui que não passou um dia no hospital, apavorado assim, querendo ir embora? Ela vê na prática ali, né? Aí A dor, né? sensibiliza muito. Né? Então, vê se não é uma... Fala, Vinícius. Sobre o hospital, Adelmo, eu lembrei que eu fiz estágio no hospital acho que foram 6 meses, né, de estágio. Parte dele foi na área de infectologia e a outra parte foi na parte ambulatorial do hospital, né. E assim, é um discurso muito diferente que tu ouve dos pacientes ali, né, com relação à clínica. Porque ali são pacientes que realmente estão em uma situação de risco de vida, né, de doença, enfim, né? Então, nossa, o que eles falam, assim, e o quanto se emocionam, né? O que eles produzem ali é muito maior do que numa clínica, assim. A Vânia falou que é psicóloga dela. Não, ela falou comigo lá no privado. Eu acho que eu tinha falado antes, ela tinha informado que da clínica ela foi para psicologia para ter mais instrumental, né? Então, um colega aqui em Vitória, Vinícius, isso que você falou, o Lucas, ele fala assim, eu gosto mesmo, é quando o cara chega no consultório assim, já meio surtado, assim, igual o Agostinho. Porque ele está mexido, ele não está estável, ele está todo desestruturando. Ou então, como falou o Vinícius, as pessoas que estão lá vendo a vida ir embora. Porque aí, bicho, ele não... por onde que eu vou? O que eu devo fazer? Aí você consegue, ele está aberto, né? E normalmente não é assim, né?
Então, vê então se não é uma insolência da tua parte querer conhecer bastante a Deus, quando nem Alípio conhece. Bom, então tá. Não se deduz disso, razão. Agostinho responde a si próprio, né? Engraçado que essa personalidade dividida, né, ele conversa com ele mesmo, tá vendo? Não se deduz isso, pois, em comparação com os astros, o que há de tão pouco valor que o meu jantar? Então, o Alípio, em relação a Deus, seria um jantar em relação ao astro, né? Nada, assim. Jantar, né? Mas eu necessito do jantar, né? Ele vai dizer aqui. Portanto, não sei o que irei jantar amanhã, mas posso dizer a fase da lua, porque tem os previsíveis, né? Está se referindo aqui aos que são previsíveis, aquilo que fica estável, né? Porque o que dá a garantia a gente é eu saber que amanhã cedo o sol vai nascer. Tá? Porque se fosse aleatória as coisas, se você olhasse para a lua, estava num lugar, no outro, as portas da casa não tivessem no mesmo lugar, seria pior, né? Dentro da gente já tem um tumulto. Se lá fora também for tumultuado, junta dois tumultos, né? Então ele está falando da estabilidade, né? Mas posso dizer a fase em que a Lua vai estar amanhã. Então me acalma. No futebol, o juiz tem essa obrigação. O jogador cai no chão, levanta meio grogue, ele pergunta: você está onde? No Maracanã. Que dia é hoje? Domingo. Que horas é agora? 5 horas. Então ele está lúcido, pode jogar bola. Então as coisas têm que estar no lugar, né? Então, basta te conhecer a Deus como conheces a fase em que a Lua estará amanhã? Não. Não é isso, né? Porque conhecer a razão é diferente de saber que a Lua vai estar lá amanhã. Pois isto percebo com os sentidos, porém não sei se Deus ou alguma coisa oculta da natureza de repente mude a ordem e o curso da Lua. Tá? Então ele faz uma brincadeira aqui assim, e se as coisas saírem do lugar, né? Não sai, mas pode sair, porque ele já saiu da rota dele, né? Então, pode ser que a Lua saia do lugar, sim, por que não, né? Mas tem uma coisa fixa que não sai nunca, né? É onde eu me agarro, né? Por isso que eu estou aqui com esse diálogo. É o que sobrou em mim, né? Se isto acontecer, tudo que eu pressupunha terá sido sem fundamento. Então, a Lua tem que estar no lugar, né? Assim como a minha racionalidade. E crês que isso pode ocorrer? Não creio. Porém, procuro o que conhecer, não o que crer. Você está acompanhando, Juliana? Sabe o que parece aqui? Ele está brigando com ele mesmo, por dentro, né? Não crês que isso pode acontecer? Crer, eu não acredito. Porém, procuro o conhecer e não o crer. O conhecer dá uma consistência muito maior do que o crer, né? Você acredita nisso, acredita naquilo, mas o conhecer não, isso não muda, né? É invariável, né? Nessa conversa interna, é como se ele tivesse assim, eu vou lá agora pegar aquela putinha de novo. Não, negativo, chega, eu já me afundei demais né? É como se fosse assim, né? Pô, mas você vai ficar sem aquilo, vai conseguir mesmo? Rapaz, eu tô com saudade, mas eu tô me segurando, tá? Eu não vou lá de novo. Se eu for, fico. Mais ou menos isso, né? Ele tá Deus procurando, me guarde. tá procurando um ponto seguro, assim, me segura, porque depois que ele enjoa de fazer isso aqui, ele vai para casa da mamãe, né? Mamãe, quer dizer, lá pro puteiro eu não vou. Tá garantido. Aí a razão pergunta, mas esposa, você não quer? Não, não, pelo amor de Deus, esposa não, vou para casa da mamãe. Porque já, né, usou demais, como disse a Ana, já foi com tudo na... Porém, procuro o que conhecer, não o crer. Mas tudo o que sabemos, dizemos talvez corretamente, também que cremos. Entretanto, nem tudo o que cremos sabemos. Ele fica no jogo entre o crer e o conhecer, né? Portanto, neste assunto, rejeitas todo o testemunho dos sentidos? Rejeito totalmente. Tá vendo? Testemunho do sentido eu não quero mais. Nem aquele beijo, não quero mais não, chega.
No que diz respeito àquele teu amigo, Alípio, a quem, como disseste, ainda não o conheces totalmente, queres conhecê-lo com o sentido ou com o entendimento? O que conheço dele pelo sentido, se é que pelo sentido se conhece alguma coisa, é de pouco valor e é o bastante. Porém, quanto àquela parte pela qual ele é meu amigo, isto é, a alma, desejo atingi-la pelo entendimento. Nós lemos aqui, Vinícius, as cartas de Freud com 16, 17 anos, tá? O Freud ficava investigando dentro da alma do outro. Quem leu isso com a gente percebe. Ele não queria saber, assim, as coisas práticas, né? Ele queria saber o que o amigo estava pensando. Porque, devido à dificuldade interna do Freud, com a subjetividade dele, decidiu que ele ia ser de profissão, ele ia ser filósofo, ele ia ser advogado, ele ia ser médico, ele ficava perguntando, um era estatístico, o outro era dentista. Parece que o jovem Freud queria conhecer a alma dos colegas a quem escrevia, lendo as cartas que escrevia. Então é isso que ele quer conhecer no Alípio, a alma do Alípio. Porém, quanto àquela parte pela qual ele é meu amigo, isto é, a alma, desejo atingi-la pelo entendimento. É bem analítico, né? Pode-se conhecer de outra maneira? De modo algum. No entanto, ousas dizer que desconhece o teu amigo que te é tão familiar? Se o teu amigo é tão familiar, você que tem coragem de falar que você não conhece, por que não ousaria? Julgo-se justíssima a lei da amizade, pela qual se prescreve que alguém ame seu amigo nem menos nem mais do que se ama a si mesmo, tá? Assim, uma vez que não me conheço a mim mesmo, pode significar para ele alguma ofensa quando afirmo que não o conheço. Principalmente acredito quando nem mesmo ele se conhece. Aí a razão. Portanto, se o que deseja saber são coisas do tipo que o entendimento alcança, agora ele vai tentar, então, ver até onde o entendimento alcança. Porque alcançar a alma, né? Do amigo, né? Era o que o Freud buscava, né? Isso chamava médico da alma, né? Então, quando eu disse que que poderia ser uma insolência da tua parte querer conhecer a Deus, quando nem ali tu conheces, não deverias ter feito uma comparação entre o teu jantar e a lua, uma vez que estas coisas, como disseste, pertencem ao sentido. Querer conhecer a alma do outro para saber como ele fará para se salvar na transitoriedade da vida. É isso aqui que é a questão, tá? Como é que você se salva no transitório? A pergunta ao outro é assim, como é que ele faz para se salvar na transitoriedade da vida, assim, nessa inconstância, né? Para permanecer numa estabilidade. Porque as tentações do sentido estão sobrando aí, né? Todas. Cada pessoa vai conhecer a Deus, a linguagem, ao seu modo, então, né? Tá? Cada pessoa vai conhecer o logos, né? Que é a própria razão de si mesmo. Você vê um colega assim, aí você vê assim, nossa, está usando tão mal a razão, né? É um ser racional, trabalha, cumpre com horário, vai e volta, né? Mas ele não... Você vê que está estacionado no tempo, por exemplo. Então, cada um vai conhecer o logos, a razão, ao modo até onde alcança, né? Então, ele vai procurar o conhecimento fundamentado no capítulo 4. Vamos ver se a gente lê mais um pouco hoje. Mas, no que nos diz respeito, responde ao seguinte. Deixa eu ver aqui, hein, se o nosso herói aqui, o Pedro, está presente? Conseguiu entrar o Pedro? Não, né? Ah, entrou. Ficou meio atrasado, não apareceu. Aqui nós temos a presença da Vânia, viu, Pedro? O Pedro Wesley é um rapazinho de 17 anos. Ah, Vânia, você não deve conhecer muito.
inteligente pra caramba, não sei como é que consegue com essa idade ter tanta compreensão. A Vânia já é bem experiente, né? Está vindo pela primeira vez. Não me lembro se veio antes, eu acho que já veio uma vez ou outra, mas tem muito tempo que não vem. Tem muita bagagem, né, psicológica devido ao sofrimento humano. Então, a gente não faz aqui uma apresentação todas as vezes para evitar, para tentar concentrar na leitura, né? O objetivo nosso sempre aqui no nosso estudo é ler o máximo possível, evitar comentários assim, fora do texto, né? Por isso que esse grupo preserva. Não tem assim muito aqui, Bolsonaro, Dilma, ontem a Dilma, o Trump, não sei o que, imposto. Se for entrar nesse mundo, não sai nada. Então, vai para o capítulo 4, número 9. É razão. Mas no que nos diz respeito, responde ao seguinte. Se o que Platão e Plotino disseram de Deus é verdadeiro, bastar-te conhecer a Deus como eles o conheceram. Ele vai distinguir aqui, tá? Se é verdadeiro tudo o que eles disseram, não de imediato se pode concluir que eles necessariamente também soubessem tais coisas, porque o que Platão e Plotino e outros fizeram não é o diálogo interno. O Sócrates ia para Ágora, né, fazer pergunta aos demais, os diálogos platônicos, os diálogos externos, né? Aqui é um diálogo por lá de dentro só. Então, eles não fizeram isso, né? Pois muitos falam bastante mesmo do que não sabem. Como eu mesmo disse, desejar conhecer tudo o que pedi em minha oração, o que eu não desejaria se já o conhecesse. Então, ele está procurando por dentro. E, no entanto, mesmo assim, não pude dizê-lo. Então, ele conseguiu dizer pelo menos o que ele quer. Expressei não o que compreendia com entendimento, e sim o que eu tinha guardado na memória, né, que ele tinha dito lá atrás. Com toda a fidelidade que pude. Mas saber é outra coisa, dizem. É porque, assim, qual a distinção entre o saber e a realidade? É porque você vai caminhar na realidade sabendo das coisas. Nós sabemos tudo, assim. Você vai para a rua, né? Mas aí o ônibus atrasa, você vai no lugar, não é atendido, você é roubado no caminho, você não tem o dinheiro suficiente. Então, o real ensina, né? Há um saber no real, como diz Lacan, e esse saber do real é que vem derrubar todos os seus pressupostos. Tá? O saber do real vem derrubar todos os seus pressupostos. Você sai pensando umas coisas assim, que vai dar certo, dá tudo errado, e planejou tudo, nada aconteceu, e tem que ter estrutura para suportar essa transitoriedade da existência, né? Então, nesse momento aqui, é o conhecimento fundamentado que está vendo, né? Que está à busca de uma segurança, mas essa segurança, ela existe, e, de repente, eu preciso sustentar muito, senão eu danço, né? Senão eu danço. Então, ele vai começar na geometria, esse capítulo da matemática, porque ele falou ao Platão que lá, assim, que aqui não entra quem não sabe a geometria, na academia do Platão, né? Então, o raciocínio lógico matemático que ele vai utilizar como ponto de apoio é aquilo que vai garantir também a racionalidade humana, né? Expressei que não o compreendia com entendimento, e sim o que eu tinha guardado na memória. A razão pergunta, diz, sabe ao menos o que seja uma linha em geometria? Aqui ele vai ao Euclides, né? A geometria plana. É claro que eu sei. Nesta afirmação, não temos os acadêmicos? Não. Eles não aceitam que o sábio erre, mas eu não sou sábio, então posso errar. Por isso, não temo dizer que conheço as coisas quando realmente as conheço. E se eu chegar à sabedoria, como desejo, farei o que ela aconselhar. A pergunta foi sobre a linha, né? Ele deu essa resposta. Não retruco em nada, mas, como havíamos começado a perguntar, conhece essa figura que chama de esfera? Então, a razão volta, porque ele dá uma escapada aqui na pergunta, né? Sobre a linha e tal, aí a razão pergunta sobre a linha, ele faz um monte de... mas ela volta aqui, né? Volta aqui. Então, eu vou falar linha, não vou falar esfera. Que chama de esfera? Conheço. Ambas igualmente, ou conheces uma mais ou menos que a outra? Você conhece mais a linha do que a esfera, o círculo?
Conheço-os igualmente, pois não me engano nem numa nem outra. Eu sei que é uma linha, eu sei que é uma esfera. Tá vendo? Quanto a essas coisas, as percebeste com o sentido ou com o entendimento? Nesse assunto, tem experiência dos sentidos. Eu vejo, né, com os olhos, quase como que uma nave. Pois quando eles me condizem... Aqui, então, ele vai nesse fundamento matemático, né, que é meio chato, assim, é uma coisa óbvia, né, porque o que ele vai dizer aqui na frente, então, é... Quem sabe disso são os geômetras. Então, tem uma ciência que sabe que linha e círculo faz parte do mesmo, apesar de serem diferentes. Não com a permissão dos estoicos, que a ninguém mais atribui a ciência senão ao sábio. Não nego, Agostinho falando, né, em sã consciência que possua a percepção deles. Os estoicos, bom, a qual eles atribuem também a ignorância, mas tampouco os temo. Ao contrário, tenho como ciência o conhecimento das coisas sobre as quais me perguntaste. Prossiga, quero ver até onde chegam com estas perguntas. É isso que ele quer responder. A pergunta que ele faz a si mesmo através do racional, né? Porque o mundo da geometria, assim, esse mundo, né, do cotidiano, o difícil é você saber o mundo da subjetividade. Não tenha pressa, nada temos a fazer. Essa frase até eu botei no grupo, ó. Nada temos a fazer, tá? Vamos sem pressa. Vai com calma, né? Porque para chegar a conhecer o entendimento... Tá? Adel, eu estava falando com ele mesmo, né? E permita, né, a minha visão, e Deus se coloca ali nas conversas dele com ele mesmo. É como quem diz, você tem toda a sua vida para você se encontrar. Porque, como disse uma colega aqui, ele se perdeu para depois se achar em Deus. Ele se questiona, duvida de tudo, depois começa a mexer com a matemática, aí tudo, a ciência. Mas tem coisa que não tem, a ciência não responde, né? Aí ele só vai encontrar em Deus. É porque na pergunta a razão, a própria razão fala com ele assim, Agostinho, vai com calma, não tenha pressa não, tá? Você está com 33 anos, né? Você já descobriu muito, saber que você não quer mais continuar se perdendo toda essa inteligência que você tem. Então, não tenha pressa. Não tem muita coisa a fazer mesmo. Precisa se conter, se segurar e manter isso que você conseguiu agarrar, porque senão você perde também, né? E dá angústia, né? Dá ânsia, assim, você quer saber logo. Eu queria saber assim, como é que eu chego a Deus, né? Eu quero me salvar logo, então. Não tenha pressa. Não tem nada a fazer mesmo. Apenas tenha cuidado ao concordar para não aceder temerariamente a alguma coisa. É o precipitado que acho que já achou a resposta. Tá vendo como é que a ciência não muda? Ele era afoito para aproveitar a vida, depois foi afoito para chegar a Deus, para se conhecer. Mas aqui tem um conselho, né, que a razão dá. Apenas tem cuidado ao concordar, porque quando eu saí do PT para entrar na psicanálise, eu achei que eu tinha melhorado. Saí da religião para entrar no PT, que critica Deus, critica a religião, acho que todo mundo é burro, né? E só os marxistas lá, revolucionários, que conhecem a vida pragmática, assim, tem que ter a igualdade, né, os pobres, etc. Depois você sai disso, você vai para a psicanálise e fica um tempão lá. Então, a razão diz, apenas tem cuidado ao concordar para não aceder temerariamente com alguma coisa. Porque, de repente, você se desvia de novo, né? Porque ele mantém um curso, depois que ele fez a conversão em 33, ele vai viver até os 75 anos, né, mais 40 anos, mantendo esse curso, ele não larga mais. Ele gostou disso. Não tenha pressa. Porque a investigação que ele tem, que ele começa, é infinita, né? Primeiramente. Desejo que tenha... Igual nós estamos fazendo aqui já há um tempão, né? Nós já fomos já em Chamissa estudar o homem que perdeu sua sombra, já fomos não sei aonde, na Lige, quer dizer, não termina nunca. Não tenha pressa, tá? Não vão acabar isso aqui nunca. Adelmo, quando é que vai acabar isso aqui? Ah, daqui quando eu morrer. Desejo que tenhas prazer
em coisas para as quais não tenhas de temer algum fim. Tá vendo? E como se isso fosse algo de pouco valor, me faz apressar. Queira Deus conduzir como dizes. Por isso, peço-te que, a teu critério, então aqui ele jogou por conta da razão a responsabilidade dele, né? Queira Deus conduzir como dizes, responde a si próprio. Por isso, peço-te, se eu me desviar, a culpa é sua, tá? Aqui ele faz o teste de realidade, ó. É evidente para ti que uma linha não pode, de modo algum, ser dividida longitudinalmente em duas linhas? É evidente, né? Uma linha reta não pode ser dividida, né? E transversalmente pode ser cortada ao infinito com a tesoura, né? E quanto à esfera, parece também, porque aqui ele volta à geometria, né? Que é a matemática tinha começado, para retomar a questão assim, como é que se desfaz aquilo que parece estável, né? E quanto à esfera, parece também evidente que, dentre os círculos traçados de qualquer ponto, o compasso, né? Quem usou o compasso, bota no centro e faz aquela bola. Sempre vai dar o mesmo círculo, né? Aí ele fala que também não. Quem não vê que são muito diferentes? E o que achas? A linha e a esfera são algo idêntico ou diferem? Quem não vê que são diferentes? Se conhece igualmente ambas as coisas, e contudo, como afirmas, elas diferem muito entre si, então há uma mesma ciência de coisas diferentes? O interessante é que... Ele tenta, como Freud, né, como você gosta de colocar, tentar explicar o subjetivo com a ciência. E não dá. mas aqui está falando assim, Ana, ó, há uma mesma ciência de coisas diferentes, já que linha e esfera são diferentes, a linha é diferente da esfera, mas tem uma ciência só dessas coisas diferentes, que é a geometria. Então, essa ideia de pegar os diferentes e agrupar debaixo de um mesmo guarda-chuva é que ele vai buscar, que seria o entendimento genérico, né? Tu mesmo há pouco, quem o negou? Tu mesmo há pouco, pois quando te perguntei até que ponto deseja conhecer a Deus, por isso, tá vendo? Tem um ponto suficiente? Não, agora já conheci tudo. Não, pois é isso. Qual é a ciência que reúne todos os diferentes, né? Tu mesmo há pouco, pois quando te perguntei até que ponto deseja conhecer, né? Vem cá, você quer conhecer Deus, mas você pode me falar até quando? Porque senão você vai ficar infinito perguntando, né? Ele vai dizer justamente isso, não tem como responder a resposta final, né? Para poder dizer, já é o bastante, não quero mais. Respondeste que não podias explicar isto porque não tinhas conhecimento de nada, até o ponto como desejas conhecer a Deus, que não conhecia nada semelhante a Deus. Então, como ficamos? A linha e a esfera são semelhantes? Quem o disse? Eu o havia perguntado. Não se conhecia algo semelhante a Deus, mas sim se conhecia algo até o ponto como deseja conhecê-lo, né? Ele está mostrando assim, essas coisas, né? Lá atrás, a barato, o mosquito, o percevejo, agora a geometria, são todos eles manifestações da existência do Deus, né? O Deus mesmo, você não vai chegar nele nunca, né? Não alcançamos. Então, responde-me, se te é suficiente conhecer a Deus como conhece a esfera geométrica, isto é, ter o conhecimento de Deus de tal modo que não venha a duvidar. Também ele faz essa pergunta por causa disso, ó. Já que ele errou, né, não pode mais cometer a mesma falta moral, né, de querer errar de novo, achando que já sabe, já conheceu Deus. Bom, agora já conheci Deus, agora eu vou beber cachaça de novo. Quer dizer, você esgotou, né? Então, você não pode cometer a mesma falha moral de achar que sabe, né? O erro está ali, né? Quando você acha que sabe, né? O erro está em achar que sabe.
né? Porque se você achar que sabe, aí você está errado já, porque é a dúvida que vai sustentar, né? Idêntico e igual ao conhecimento de coisas diferentes, tá vendo? Essa ascensão que falou lá no início, né? Um saber ascendente, é porque ele fica varrendo, assim, uma espécie de uma hélice, né? Um redemoinho que vai subindo, rodando as coisas. Deixa eu ver esse capítulo aqui, é pequenininho. Vamos fazer mais esse, a gente para. Só esse capítulo é pequeno. O capítulo 5 é meia página. Idêntico e igual ao conhecimento de coisas diferentes. O entendimento seria aquilo que dá conta do conhecimento de tudo que é diferente, né? Esse seria o entendimento. Alcançando conhecer, ou dando conta de pelo menos admitir que existe tudo que é diferente, já ajuda bastante, né? Então, Agostinho pergunta, fala aqui de Agostinho. Bem, embora me forces tanto e convenças, contudo não ouso afirmar que eu queria conhecer a Deus como conheço tais coisas. Né? Pois não somente essas coisas, mas também a própria ciência me parece ser diferente. A ciência, então, já é uma diferença em relação ao que não é ciência. Primeiramente, porque nem a linha nem a esfera diferem tanto entre si, mas que uma mesma disciplina não abranja o conhecimento de ambas. Nenhum geômetra afirmou que ensina a Deus. Aqui é uma crítica lá à Academia do Platão, né? Não entre aqui que não conheça geometria, matemática, né? Só os racionais. Em segundo lugar, se a ciência em relação a Deus e essas coisas fosse igual, eu teria prazer, conhecendo essas coisas, igual ao prazer que suponho teria em conhecer Deus. Então a ciência vai ser inferior a Deus também, né? Agora, porém, menosprezo inteiramente essas coisas em comparação com ele. De modo que, me parece, se eu vier a compreendê-lo e vê-lo do modo como ele pode ser visto, quando ele põe isso, ele põe no condicional hipotético, né? Sim, há uma possibilidade. Na hipótese de acontecer isso, o que vai acontecer? Que todas essas coisas cairiam da minha mente. Já agora, pelo amor dele, essas coisas apenas me afloram a memória. Então, é o despertar e não o alcance da finitude, né? Aí a razão vai. Bom, admito que depois de chegar ao conhecimento de Deus, terás muito maior prazer que com o conhecimento dessas coisas. Mas isso por causa da diferença das coisas, não pela diferença do conhecimento. A não ser que se contemples a terra com diferentes olhos, como olhas para o céu sereno. Por mais que te chame a atenção a visão daquela terra do que deste céu, entretanto, se os olhos não te enganam, creio que, interrogado se estás tão certo de que vês a terra como vês o céu, é porque, assim, se você vê o sol lá longe, ele parece uma bolinha miudinha, né? Mas se chegasse perto, ele vira gigante. Então, essas diferenças que do entendimento levam à confusão, idêntico e igual conhecimento de coisas diferentes, né? Como é que você vai discernir, né? Por mais que te chame a atenção a visão daquela terra do que deste céu, entretanto, se os olhos não se enganam, e sempre vão enganar, né? Creio que, interrogado se estás tão certo do que vês a terra como vês o céu, deves responder que realmente tens igual certeza, embora não sintas tanto prazer com a beleza e esplendor da terra como sentes com a beleza e esplendor do céu. Então, ele falou de linha e geometria, agora fala do céu e da terra, essas coisas externas, né? E do sentido. Confesso que esta comparação me toca e sou induzido a afirmar que quanto difere em seu gênero a terra do céu, da majestade inteligível de Deus. Então, esse capítulo aqui, né?
A gente vai parar aqui, como eu tinha dito, e semana que vem continua da sexta para frente, tá bom? Porque ele vai falar aqui as 3 maneiras de ver a Deus. Quando você olha, você pode olhar, mas talvez não veja. E o ver, ele vai chamar de aqui, o olho da alma, tá? Esse aqui é bonitinho esse capítulo, tá? Então, essa busca do Agostinho, que ficou para a posteridade como um livro escrito há 1.600 anos, que é o momento da conversão dele, o que tem assim, da gente ler isso hoje, né? Que é bem atual, a pergunta seria o contrário, assim, como ele já falou lá atrás, como é que, mesmo com tudo isso que já foi feito, parece que essa herança literária ou cultural que ficou escrita não serve para ninguém, porque a pessoa vive perdida de novo no mundo. Tá? Tem um livro desse, que é o da conversão, mas é uma conversão que serviu para ele, né, há 1.600 anos, né? Se você oferecesse aqui a alguém que está perdido, não vai servir para nada. É só quando você lê com essa leitura da alma que você também vê assim, eu também passei por isso e eu consegui, então, né? Estou vendo como é que ele se safou. O conhecimento, quando a gente lê por esse lado, assim, porque poderia perguntar assim, por que nós estamos lendo isso, né? É porque tem um método de leitura em que você lê acompanhando o modo como o autor escreveu. Quando você lê como o autor escreveu e não como você quer ler, difere bastante, né? Uma coisa é você querer interpretar o outro com seus olhos, outra coisa é você ver se consegue interpretar o outro com os olhos dele. E é o trabalho da Vânia aqui na enfermagem, né? Porque se ela está lá, não é ela. Eu estou bem, mas o cara está mal ali, né? Você tem que tentar ver o sujeito com os olhos dele, né? O que é impossível. Não, mas pelo menos, assim, é impossível, mas você finge que sente a dor dele, para você sintonizar a empatia, é você tentar chegar nele. Claro que não vai chegar nunca, mas... Por isso a escuta, porque os olhos é dele. Eu não tenho a experiência dele. Sim, Adelmo, eu tava ouvindo, li alguma parte, eu escutei todo o texto, maravilhoso. Aí a gente lembra as outras literaturas que a gente lê para casar as ideias, né? Aí me veio até o espelho do Guimarães Rosa, que ele começa a tirar, e botar, e sair, olhar para o espelho. Aí tem um momento que ele diz, você existiu para o leitor, né? Ele está tentando descobrir onde é que ele existe e onde ele não está, como o Vinícius gostava de dizer, né? Eu existo onde eu não sou, uma coisa assim que eu achava lindo. É o caminho que ele percorreu para juntar as duas partes da laranja, que Machado vai falar das duas almas, que cada um tem, né? A interna, a externa, aquele jogo de cintura, que cada um vai ver de acordo com a sua visão de mundo. Aí eu tenho a minha, você tem a sua. Não vou dizer que é de Machado, que ele já morreu, não tem como perguntar. Mas é muito legal, eu amei muito o texto. Obrigada, boa noite, gente. Interessante. Aqui tem 2 perguntas. Também gostei, foi muito, muito interessante o estudo de hoje. Gostei muito, professor. Fiquei calada só aprendendo, viu? É mesmo? E as dores diminuíram um pouco? Nada, eu acho que vou conviver até fazer a cirurgia. É horrível. Boa noite, professor. Está marcada para quando? Não, eu não nem cogito ainda, não. O pessoal que disse que tem a cirurgia, ainda não pensei, não. Talvez é melhor até esperar, né? Sim. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Deve estar cansado, né? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Você ficou até o final hoje, Vinícius? Que bom, hein? Parabéns. Boa noite, Adelmo. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado por ter vindo. Essa nossa oração, né, uma prece coletiva aqui que tenta evitar a perdição. Obrigado por ter vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, que ficou até o fim. Vânia, depois você pode continuar no privado, querendo conversar alguma coisa. Boa noite, Juliana. Valeu, colegas. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Christian.